Isaías capítulo de número 28. Isaías 28. O tema da mensagem é a fundação certa. A fundação certa. Jesus é a fundação certa. Existem vários tipos de fundação por aí. Pedro, por exemplo, é um que muitos falam que ele é um tipo de fundação, mas Pedro, ele pode até ser algum tipo de fundação para alguns, mas ele não dá sustentabilidade, ele não sustenta. É uma fundação errada. É uma fundação errada. Agora, a fundação certa é Jesus Cristo. E ela fala no profeta, lá no livro de Isaías capítulo 28, versículo 16. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo chegar, ele já pregava e já dizia, ele trazia esta revelação de algo que Deus tinha mostrado para ele, E aí ele diz assim, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra experimentada ou provada, uma pedra preciosa de canto, quer dizer esquina, um fundamento seguro, tá vendo? Um fundamento seguro. Aquele que crê não se apressará, ou aquele que crê não fugirá. Apressará é fugir, é o mesmo que fugir. Aquele que crê não foge, ou aquele que crê não se apressará. Olha como que é forte a palavra de Deus, queridos. Eis que põe em Sião como alicerce uma pedra experimentada, pedra provada, pedra resistente, uma pedra que foi submetida a teste. Uma pedra preciosa de canto, um fundamento seguro. Aquele que crê não se apressará ou não fugirá. Eu quero que você entenda, querido, que a vida do ser humano, ela é um tipo de construção. A vida do ser humano, ela é um tipo de construção. As pessoas são construtores. As pessoas, elas são construtores. Todos os dias as pessoas estão a construir. Todos os dias as pessoas estão a construir, elas são construtores. Tem gente que constrói família, tem gente construindo família, enfim, a vida do ser humano o tempo todo é de construção. As pessoas são os construtores. E é importante você entender que toda construção, ela carece de uma atenção na fundação, ela precisa de um cuidado. Na construção, você precisa ter um cuidado na fundação que você vai fazer. Você tem que ter uma fundação bem feita. Você tem que fazer uma fundação bem feita, querido. Porque é a fundação que vai dar sustentabilidade na construção. É a fundação que vai sustentar a construção. Aquilo que você vai edificar. Então, importa a fundação sobre a qual a sua vida é construída. É preciso você dar atenção para isso. Você precisa dar atenção para isso, porque importa
a fundação a qual a sua vida é construída. Importa, querido. Tem gente que não importa com isso e quer construir a vida em cima de uma pedra. Você já viu falar de pedra manteiga, aquelas pedras mole? Pedra areia, argila. Tem gente que quer construir a vida em cima daquilo lá. E isso para o ser humano refere o quê? Uma vida de mentira, uma vida de incerteza, sem fundamento. Tem muita gente querendo edificar a vida nisso aí. Por isso que tem caído, por isso que as fundações têm caído, as construções têm caído, as vidas têm desabado. Então, querido, importa a fundação sobre a qual a sua vida é construída. Você precisa ter cuidado disso. A Bíblia diz, ninguém pode lançar outro fundamento além do que está colocado. Ninguém poderá utilizar outro tipo de fundamento a qual é colocado. Aí você pergunta, mas apóstolo, qual é o fundamento que é colocado? Qual é o fundamento que foi estabelecido, que Deus estabeleceu para que as pessoas viessem edificar sobre ele? O fundamento é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. O fundamento é Jesus Cristo. O fundamento não é Pedro, o fundamento não é Maria, o fundamento não é Sebastião, não é Antônio, o fundamento não é Luzia, o fundamento não é Sebastiana, não é Teresa de Calcutá. O fundamento é Jesus Cristo. Não é o padre tal, não é o papa tal, não é o pastor tal, não é a placa da igreja tal, a religião tal. O fundamento é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus. E se você edificar a sua vida em cima desses aí que eu falei, a não ser Jesus, essa fundação vai cair, essa construção vai cair. Esta fundação vai cair. Porque a Bíblia diz que ninguém não foi permitido, não foi dada autoridade para ninguém querer colocar outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Ninguém pode lançar. Deus não aprova outro tipo de fundamento. O único fundamento que Deus aprova e aprovou, é Jesus Cristo. O único fundamento que foi aprovado pelo Pai foi Jesus Cristo. E olha aí, Cristo, querido, eu quero que você entenda que Jesus Cristo, ele é a única base certa, a única. Não existe outra. Tem uma palavra que fala assim, eu sou a porta, João 10, 9. Jesus falando, eu sou a porta. A porta, que porta é? Pela qual você entrará. E ele falou, e quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e já será pastado. Jesus é a única porta de salvação, ele é a única salvação. Maria não salva, Pedro não salva, José não salva, Antônio não salva, a religião não salva, Sebastião não salva, Antônio não salva. Ele deixa bem claro, eu sou a porta. Eu sou a porta. E eu vou dizer uma coisa para você, Pedro não conduz ninguém hoje mais a Cristo. Pedro hoje não conduz ninguém mais à salvação. Quando ele estava vivo, ele conduzia em Jesus Cristo. Quando Maria estava viva, estava na terra, ela conduzia, ela falava das pessoas sobre Cristo, porque elas usavam isso, eles pregavam o Evangelho. Mas hoje eles não podem mais fazer isso. Hoje eles não podem mais fazer isso. Antônio não pode, ninguém mais pode. Você pode mais do que eles, você sabia? Porque você está na terra. Se você sair por aí falando de Jesus Cristo, você poderá encaminhar almas para o reino de Deus. Maria hoje não pode encaminhar almas para o reino de Deus. Antônio não pode, Sebastião não pode, Luzia não pode. Pedro não pode.
Eu posso, você que está vivo pode. Se nós pegar a Bíblia e sair por aí falando de Jesus Cristo, nós podemos encaminhar-nos para o reino de Deus. Eu quero que você compreenda isso, queridos. Sabe, Cristo é a única base certa. Ele deve ser a base do sucesso, do seu sucesso, querido. Jesus. Assim, quando enfrentares, aí quando você vai enfrentar adversidades, querido, da sua vida, na sua vida, vai permanecer de pé. Porque tem muita gente que cai. Você pode olhar religiosos, os religiosos se matando. Quantos religiosos não se enforcou? Por quê? A religião era a base dele, não era Jesus. Porque quando Jesus ele é a base na vida de uma pessoa, a pessoa enfrenta a adversidade e ela permanece de pé. Por quê? Porque ela está fundada na rocha, edificada na rocha, Cristo Jesus. O profeta Isaías, ele dizia, e ele falou profeticamente, ele dizia isso, sobre a pedra, querido. Ele falou sobre essa pedra que o Senhor colocaria, e o Senhor colocou em Sião. Um profeta chegou falando que Deus iria colocar essa pedra, e essa pedra foi colocada. Essa pedra foi colocada em Sião. E eu quero que vocês observem, querido, a forma como esta pedra é descrita. Você precisa entender isso. Primeiro ele chegou referindo. Ele refere a ela como uma pedra experimentada, uma pedra provada. Ele refere a essa pedra que é Jesus como uma pedra experimentada, uma pedra provada. Pedra experimentada. Então ele chama ali ela uma pedra angular. Depois dele falar aquela pedra experimentada, ele vai e chama ela também de pedra angular. E em terceiro lugar ele vai lá e diz, e refere a isso como uma base segura. Como uma base segura, querido. Primeiro nós precisamos entender o que é uma pedra experimentada. Ser uma pedra experimentada, querido, significa dizer que foi testada e comprovada. E a pedra angular, pastor? A pedra angular é uma pedra, sabe? E uma pedra angular preciosa significa dizer que é a pedra mais importante para a estabilidade de um edifício na construção. Pedra angular preciosa, a pedra mais importante para a estabilidade de uma construção, de um edifício. Pedra angular preciosa, que a Bíblia diz, é a pedra mais importante. Jesus é a pedra mais importante. Ela é como uma fundação segura. Sabe, querido? E você pode apostar sua vida nessa pedra. Você pode apostar sua vida nisso. Nessa pedra chamada Jesus. Você pode apostar sua vida nisso. Você pode edificar. Não tenha medo de edificar a tua vida, fazer essa construção sobre essa pedra que é Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque é assim que o Senhor Jesus é, querido. Ele é a única base verdadeira sobre a qual deves construir tua vida. Ele, Jesus Cristo, é a única base verdadeira. A base verdadeira. As outras bases tudo é falsa. É a única base verdadeira a qual você poderá construir tua vida, querido. No livro de Lucas, no capítulo 6, do versículo 47, 49, Jesus ele falou assim, ele disse, quem vem a mim e ouve as minhas palavras e as fizer, quer dizer, as obedecer, eu te farei a quem, eu te mostrarei a quem lhe for semelhante. Eu te farei a quem ele for semelhante. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, a Bíblia diz, eu te farei a quem ele for semelhante.
Quer dizer, falarei com ele a quem ele é semelhante. Ele é como, Jesus compara o homem. Semelhante é comparação. Comparação é semelhante, é igual. Jesus, ele compara a pessoa que ouve, que vai até ele, que ouve as palavras dele e pratica. Ele compara como um homem que edificou a sua casa. Edificou uma casa e cavou fundo e lançou os alicerces sobre uma rocha, sobre a pedra. E quando o dilúvio levantou-se, o fluxo bateu veementemente, bateu contra aquela casa, sobre aquela casa, e não podia abalá-la, quer dizer, derrubá-la, porque estava fundada sobre uma rocha. Mas aquele que ouve e não, aquele que ouve e não ouve, quer dizer, não pratica, que ouve e não ouve, que ouve e não ouve, ou seja, que ouve e não pratica, essa pessoa é como um homem que sem alicerce construiu uma casa sobre a terra, contra a qual o ribeiro bateu veementemente, quer dizer, fortemente, e logo caiu, e a ruína daquela casa foi grande. É por isso que você vê tantas vidas caindo, é por isso que você vê tantas pessoas caindo, tantos reinos caindo, tantas nações caindo, porque não fez de Jesus Cristo, não deixou Jesus Cristo ser a construção, a base forte daquela construção. Tem muitos que estão assim, querido, vivendo uma vida frustrada em casamento frustrado, porque o casamento não foi de Deus, não foi buscado de Deus, foi a pessoa que escolheu, não foi Deus que escolheu para ela. O casamento dela não foi a escolha de Deus. Tem muita gente que é assim. Por isso que tem tanto divórcio. Porque as pessoas estão casando com alguém que não é de Deus para elas. Por isso que tem tanta vida arruinada. Tem tantos descendo o abismo. Por causa disso. Porque estão colocando outro tipo estão edificando a casa sobre a terra. Casa sobre a terra não suporta tempestade. Casa sobre terra não suporta tempestade, não tem sustentabilidade, querido. Você quer ser aquela pessoa que suporta, você quer aquela pessoa que tenha resistência, então edifica a tua vida sobre Jesus Cristo. Tudo que você for fazer, busque de Deus e que Jesus venha ser a base disso. Porque quando Jesus é a base, bate os ventos, o fluxo, os rios, os ribeiros, bate com força e não cai, não abala. Todo aquele que é levantado pelo Espírito Santo, querido, suporta. Mas aqueles que não foi levantado pelo Espírito Santo não suportam, eles caem, eles desistem. Você tem edificado sua vida sobre quem? Sobre o homem ou sobre Jesus? Em quem a sua vida está edificada? Eu quero que você entenda, querido, você precisa lembrar que a base é o que faz a diferença. Nenhuma construção, a base é o que faz a diferença, querido. Você veja no texto que eu estava lendo em Lucas 6, Jesus ele fala das casas, que na verdade era ilustração dada por Jesus Cristo. Ele deu ilustração, mas na verdade estava falando da vida das pessoas. Ele estava referindo a vida, ambas as casas na ilustração era a vida. Você vê que ele mesmo disse que as casas foi edificada pela mesma enchente. O que aconteceu com a que estava edificada na rocha, aconteceu com a que estava edificada na terra. Isso significa dizer que os problemas, os rios, os fluxos, os ribeiros vão lutar contra a vida de todas as pessoas. Tem gente aí que morreu, se matou por causa de depressão. Tem gente que venceu a depressão.
Tem gente que veio câncer na vida delas, elas venceu o câncer. Tem outros que o câncer levou eles, venceu eles. Tem gente que venceu o câncer. Por que venceu o câncer? Porque está edificado sobre Cristo, sobre a rocha. E teve outros que o câncer abateu elas. É isso que eu quero que você entenda, que o problema que vem contra um, vem contra outros. Ambos, igualmente. Todos serão confrontados, as duas casas serão confrontadas. Mas a sem fundamento, a Bíblia diz que ela veio à ruína. A que estava edificada sobre a casa veio sobre a areia, sobre a terra, veio à ruína, caiu. Então, querido, eu quero falar para você hoje, que está ouvindo esse rádio, me ouvindo vai ouvir através dessa pregação aí no Face, no canal do YouTube. Deixe Cristo, querido. Deixe Cristo, a rocha sólida, ser a âncora da sua vida. Ancore a sua vida sobre Jesus Cristo. Ancore a sua vida em Cristo, querido. Ancore. Se você ancorar a sua vida em Cristo, as ondas não vai levar, os ribeiros não vai levar. Não, querido. Ancore a sua vida nele. Ancore. Ancore a sua vida nele. Ancore nele a sua vida. Seja um praticante. Seja um praticante da palavra de Deus, querido. Pratique a palavra, gente. Na palavra de Deus tem tudo que as pessoas precisam. Saúde para os ossos, ela é tudo. Mas você tem que praticar. Tem gente que não pratica a palavra. Tem gente que não obedece a palavra. Para com isso, querido. Você está enganando você mesmo. Pratica a palavra. Pois é assim, querido. Pois é assim, você sendo um praticante, é assim que você vai construir sua vida na rocha. É assim que constrói sua vida na rocha. É assim que vai te manter, querido, de pé, quando todo o resto falhar. É assim. É assim, querido. É isso que vai te manter no sucesso e prosperidade durante toda a tua vida. Você ancorar a sua vida na rocha. Você construir sua vida na rocha, que é Jesus Cristo. Não é sobre Pedro, não, é sobre Jesus. Faça isso, querido. Faça isso. Em nome de Jesus. Onde você está aí, declare isso, declare aí agora. Declara aí agora, diga assim comigo, declara assim, querido Pai, obrigado pela tua palavra, que é o meu fundamento seguro e firme. Sobre ela descanso seguro e imóvel, fortalecido, enraizado, fundamentado. A tua palavra é a rocha que me prende, pois é confiável e verdadeira. Declare isso. Agradeça a Ele, obrigado, Senhor, pela minha vida flutuante, no e através da palavra, em nome de Jesus. Porque a vida só pode flutuar através do nome de Jesus, e precisa estar em Cristo para que a vida flutue. Medite na palavra, querido. Não fica de bobeira aí, não. Ele é a fundação certa. Procure construir sua vida nisso. Tenha a palavra como base. Tenha a direção de Deus, os ensinamentos de Deus como base na sua vida. Siga os ensinamentos dele. Siga a palavra dele, você terá uma vida de sucesso, de prosperidade. Uma vida abençoada, uma vida que vai suportar tudo. E que os poderes do inferno não prevalecerá na tua vida. Se assim você fizer. Tá certo? Eu deixo essa palavra com você em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, graças eu te dou, Senhor. Que a tua graça, a tua virtude, Pai, o teu poder esteja nessa água, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, coloca, Pai, o teu poder nessa água.